Só um adendo em relação à pergunta da Maísa. Um detalhe muito interessante. Na primeira jornada que eu estive, falava só em neurônio motor. O que o Marco Antônio apresentou, não é só neurônio motor. É a inter-relação presente entre as células que estão lá na região motora e próxima do neurônio, outras células importantes. E a inter-relação entre elas é que dá a saúde do meio ambiente. Do que se pode comemorar. Nós entendemos melhor esse processo. Eu acho que é uma comemoração interessante. Segunda comemoração, já estamos aprendendo a trabalhar sobre uma forma de neuroproteção dessas células, a inter-relação. Terceira comemoração, não fazemos bobagens. Porque nós pegamos em internet muita coisa assim. Tem célula-tronco, terapia gênica. São pedacinhos desses processos. E algumas pessoas trazem a receita de bolo. Muitas vezes caro demais esse bolo. 15 mil reais, 20 mil reais, 25 mil dólares, 30 mil dólares, 25 mil euros, 30 mil euros. Que é o tratamento com célula-tronco, terapia genética, aqui no Brasil, fora do Brasil. Quando é China, quando é Trindade e Tobago, quando é Ucrânia, tudo bem. Agora, quando aparece na Alemanha, nossa, eu vou vender meu carro. Eu vou para lá. E não é bem assim. E outra parte de comemoração. Já está sendo feita, de uma forma muito interessante e inteligente, a pesquisa com célula-tronco. Ele colocou de uma forma mais ou menos rápida, na coluna, foram criadas pipetas especiais para se jogar a célula na região certinha, para se fazer uma relação, uma correlação adequada, sem abrir o santuário, que é o sistema nervoso central. Quando nós abrimos esse santuário, aceleramos doenças. Traumas aceleram doenças. Traumas aceleram a esclerose lateral amiotrófica. Uma outra comemoração muito interessante e importante, que foi colocado no congresso um mês antes, é que a esclerose lateral amiotrófica hoje, embora seja de incidência muito rara, ela é a doença a ser pesquisada. Porque pode se acompanhar sob o ponto de vista físico. Pode se acompanhar com a quantidade, com a estimativa da quantidade de unidades motoras. E assim testando-se mais rapidamente possíveis medicamentos neuroprotetores. E se é neuroprotetor para a esclerose lateral amiotrófica, vai ser protetor para Alzheimer, vai ser protetor para Parkinson. Por isso os laboratórios estão à procura de certas medicações. Se só os pacientes com ela fossem pagar esses medicamentos, não teria custo. Mas se vai ser diluído para Alzheimer, Parkinson e outras doenças degenerativas, torna-se interessante. E é a doença a ser pesquisada. Para mim, é aquela fonte de comemoração. E todos esses congressos que nós vamos, a quantidade de profissionais que estão pesquisando esclerose lateral amiotrófica aumenta em uma forma exponencial. É uma molecada fantástica. E assim, o que vocês não entenderam aqui hoje, imagine nós. Nós não entendemos também. Só vamos entender quando começa a ler o artigo, a conversar com a pessoa, repetir de novo, para entendermos a complexidade dessas condições aqui que estão colocadas. O que é difícil para vocês é igualzinho para a gente. A quantidade de trabalho é enorme, de investigação é enorme. Não estamos sós. Essa é a maior comemoração. Nós não estamos sós. Bom dia. Meu nome é Eliane, minha mãe é Nicolina Nicoletti e estava com esclerose lateral amiotrófica. No caso, ela já não se comunicava mais, né? E ela não está se comunicando e começou a vomitar borra de café, ter febre, assim, estado febril com 73 anos e gemente. Eu deveria levá-la para o hospital ou dá para cuidar em casa, assim, doutor? Outra coisa, não aplicar oxigênio. Quando não aplicar? Ela estava no BIBAP, e mesmo no BIBAP a saturação cai. É para aplicar oxigênio ou não? Indo para o hospital, é para tirar do BIBAP, tirar as medicações que está em casa, fazer coisas totalmente diferentes? Por exemplo, não dar nenhuma medicação e não colocar BIBAP e ficar somente no oxigênio no hospital? Isso é uma abordagem muito pessoal e essa é uma abordagem que você deve ter. Isso é uma abordagem muito familiar. Eu não sei como o que vocês estariam pensando. Com relação à assistência, o que deve ser dado. Se ela estivesse num estado de vômito com borra de café, provavelmente ela estaria com uma hemorragia gástrica. Provavelmente o que você estava tendo, né? Isso normalmente é um tratamento hospitalar.
né? Deve ser feito. Então, a assistência hospitalar deveria ser dada, ou isso é um tratamento que você consegue fazer com droga intravenosa, assim. Eu não sei como que era o seu atendimento domiciliário que você deveria estar fazendo. Às vezes a gente consegue controlar até isso com um bom home care em casa, tá? De acordo com a assistência que você tem em casa. Eu já controlei episódios desse com atendimento domiciliar em home care tranquilamente. Com relação à assistência ventilatória. Assistência ventilatória em casa, com BiPAP bem ventilado, até com respirador, com ventilação. A pessoa não depende de oxigênio. A gente sabe que a pessoa que tem boa troca gasosa, não tem nenhuma pneumonia, não tem nenhum problema de ventilação pulmonar, uma boa expansibilidade torácica, não tem nenhum conteúdo no parênquima pulmonar em si, troca bem. Ela, teoricamente, não depende de oxigênio, não precisa colocar, não necessitaria. Ela só depende de O2 mesmo quando a coisa está complicada no pulmão. Ela tem uma pneumonia, ou ela está desenvolvendo um edema pulmonar por uma insuficiência cardíaca, etc. Aí tem que ver a situação que ocorreu. Aí tem que colocar oxigênio, sim, se a coisa está associada, né, com o BiPAP, ou com a ventilação. Não estou falando associada, né? Causa um BiPAP e aí associa. Não pode tirar tudo. Não poderia tirar o BiPAP? Acho que não. Não é? Assim, não, então aí tem que ver o que está acontecendo, certo? O BiPAP é uso contínuo. Se acrescenta alguma coisa a mais de acordo com a queda de saturação em função do que aconteceu, tá bom? O remédio Aldol é um remédio que pode tomar na esclerose? Depende dos quadros associados. Depende se a pessoa está em agitação psicomotora, às vezes a gente dá uns quadros, algumas medicações neurolépticas, dentre elas o Aldol é uma, para controlar os quadros de agitação psicomotora. Tá? E a gente faz uso de outros, inclusive semelhantes ao Aldol. De acordo com o quadro de agitação psicomotora, o Aldol pode ser uma medicação. Existem outros que a gente faz uso até constantemente para alguns quadros de esclerose lateral. Tá? E quando a gente pede para o hospital, mostra esse papel, olha, minha mãe precisa de BiPAP, não é oxigênio, e eles não colocam, o que a gente faz? Aí é uma questão de você brigar pelos seus direitos, eu acho que sim, né? Por isso que nessas reuniões nós aprendemos muito com exemplos das pessoas. E aqui também é um fórum de formação. Formação individual, formação médica, ligada à assistência domiciliar, que é o home care, e hospitalar também. Eu sou da formação de pronto-socorro e UTI. Uma pessoa que está com insuficiência respiratória, minha formação qualquer, oxigênio. Só que aqui, para sua mamãe, por exemplo, para outras pessoas, não é o oxigênio que é necessário, é o ar que é necessário. E esse ar, ele vem como? Vem de aparelhinhos, que pode ser uma forma invasiva ou não invasiva, que é o BiPAP. Aproveitando a sua pergunta, que é uma pergunta da internet. O BiPAP hoje, que é o respirador domiciliar, mecânico não invasivo, o BiPAP é uma marca. Ele já é contemplado por uma portaria, Ministério da Saúde. Todo mundo com necessidade tem direito ao BiPAP. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo e outros estados também. Em relação à sua mamãe, o que poderíamos colocar? Ela quer um atendimento só em casa ou em emergência? Ela gostaria também de um atendimento continuado, por exemplo, em pronto-socorro ou hospital, internada, ou unidade de terapia intensiva. Temos que respeitar a autonomia da pessoa. Aí depois, para respeitar a autonomia da pessoa, mas eu quero ficar em casa, não quero ir ao hospital. Só que o BiPAP não consegue dar o ar para ela, porque tem secreção, precisa ser retirada. O fisioterapeuta vai lá, aí faz a aspiração, mas não se consegue tirar aquela secreção. E você muito bem sabe, sua mamãe sabe, e outros indivíduos sabem, olha, existe uma possibilidade, que é um aparelho chamado Cough Assist. E é um assistente de tosse, é um auxiliar de tosse. Foi colocado lá. E também lá, o Dr. Benjamin Brooks, ele apresentou um outro aparelho, que é um tal de VEST. Mas o VEST ajuda a respirar, mas não tira a secreção. O Cough Assist tira a secreção. Só que o Cough Assist não é contemplado pela portaria. Nós não temos. A pessoa tem que comprar.
Qual é que é o custo? Pouco mais de 30 mil reais que custa esse aparelho. O que eu faço? Como eu faço isto? Como cidadão, como cidadã, como filha, o que a gente vai fazer? Eu não tenho aquele dinheiro. Só que a saúde é um direito do cidadão. A saúde é um dever do Estado. Quem eu aciono? Aproveitando a sua pergunta, e uma pergunta que está aqui na internet também, nós estamos aqui hoje com a presença de 2 doutores, advogados, doutor Gustavo Gavioli e doutor Anderson Sobrinho. Por gentileza, por favor, Anderson Gustavo. Quem que apresentou o doutor Gustavo e o doutor Anderson a nós da Abrela foi o doutor Lauro Luiz Gomes Ribeiro. Doutor Lauro, nós tínhamos contato com ele porque eu não sabia trabalhar com essa condição também. Porque minha formação é médica, minha formação é de pronto-socorro, minha formação é de neurologia de ambulatório. E começaram a aparecer essas condições, como que eu oriento? O que eu posso fazer? E como que a pessoa, como cidadã, ela pode fazer? Será que ela precisa contratar um advogado para acionar a justiça? Será que ela tem que entrar em contato com um juiz de direito? Será que ela tem que ir a Brasília para tentar conversar com a dona Dilma? Será com o ministro da Saúde? Ou tem uma outra forma mais fácil? Que é uma pergunta na internet, aproveitando a sua pergunta. E até a sua indignação também. Em relação, muitas vezes, à nossa surdez médica. Por favor. Obrigado. Bom dia. Eu e o doutor Adércio estamos como voluntários na Abrela, realizando um trabalho de quinta-feira, atendendo vários pacientes que necessitam de ajuda jurídica, orientação jurídica. E nós estamos num trabalho inicial ainda, né? Não faz 2 semanas que nós estamos trabalhando e não temos uma estratégia ainda a ser adotada nesses casos. Uma das questões que surgiram foi realmente do Coffee Assist. Uma paciente nos procurou e relatou que nem o Estado, nem o plano médico oferecem essa possibilidade. Diante dessa questão, nós procuramos o Ministério Público, né, para relatar o ocorrido e temos reuniões já marcadas com o Ministério Público para verificar uma atuação conjunta com esses órgãos. Porque teriam 2 formas. Ou o paciente ingressa em juízo sozinho, né, contrata um advogado ou através da Defensoria Pública, ou o Ministério Público, ou mesmo a Abrela, podem assessorá-lo através de ações coletivas, né? Então, se abre um campo de possibilidades que precisa definir uma melhor estratégia de atuação. Então, isso precisa, né, um estudo ainda a ser realizado. Nós estamos ainda começando com esse trabalho e vamos procurar uma melhor solução, né, perante os órgãos públicos, as entidades, para que o Estado adote políticas públicas na área de saúde, né? E o doutor Adércio, ele pode melhor esclarecer, porque além de ser advogado, ele também foi membro do Ministério Público e já teve uma atuação específica nessas ações coletivas, que podem atender a um número indeterminado de pessoas, né? Então eu passo a palavra a ele para que ele possa expor aí a atuação em conjunta que nós pretendemos realizar com esses órgãos. Boa tarde a todos. Só uma pequena correção. Meu nome é Anderson, mas sem o primeiro N, é Aderson. É fácil de guardar. O doutor Gustavo já explicou. Quer dizer, nós estamos iniciando, a gente está aprendendo também, nós não temos conhecimento sobre as particularidades, as necessidades, a gente vai ouvindo as queixas, as necessidades. Quer dizer, uma das possibilidades que ele mencionou, o contato com órgãos públicos, como a Defensoria Pública, no caso que ele citou o Ministério Público. Existe uma possibilidade do encaminhamento. O Ministério Público é um órgão que pode instaurar um procedimento extrajudicial, um inquérito civil,
e marcam uma audiência e, de repente, pode até conseguir um acordo, que chama, até popularizou o nome, termo de ajustamento de conduta, o TAC, e poderá até conseguir que o órgão público, o município ou a Secretaria de Saúde forneça um equipamento desses. Às vezes o paciente tem um plano de saúde particular, então pode ser que seja possível até entrar com ação individual e pleitear que o plano adquira esse equipamento. Então, em cada caso a gente vai pesquisando e vai procurando dar um retorno. Quer dizer, o que a gente pode dar de nós é a boa vontade. Quer dizer, nós somos voluntários, a gente faz isso com muito prazer e estamos aqui aprendendo também e procurando, na medida possível, dar o retorno e a informação de acordo com o nosso conhecimento, que também não é tão vasto para a complexidade que é uma doença dessa, todas as necessidades das pessoas. Eu me coloco à disposição para qualquer uma outra pergunta. Pois não? Como? O horário que vocês estão lá? Sim, a gente está vindo uma vez por semana, na quinta-feira, das 10 ao meio-dia. Tá? Excepcionalmente, na semana que vem eu não poderei vir porque eu tenho um compromisso inadiável, mas normalmente às quintas-feiras, das 10 horas ao meio-dia. Mais alguma coisa? Então, muito obrigada, doutor Eduardo, doutora Berson. É um prazer enorme, né, poder ter mais essa parceria. O advogado, ele tem sido um profissional que nos ajuda muito, tanto na nossa diretoria jurídica, a gente sempre tem mantido um advogado para poder orientar os pacientes. Então, o papel desses dois advogados vai ser de orientar vocês, assim como a Abrela faz o trabalho de orientação. No caso de vocês precisarem contratar um serviço jurídico, aí tem que ser por intermédio de outros advogados ou deles mesmos, mas no particular, não na parceria com a Abrela. Na parceria, ela vai orientar a vocês, tá ok? Muito obrigada.